Olá, olá, olá. Boa noite a todos. Esperando aqui os seguidores entrarem na live da Matra 19, a Matra Convida. Convidado doutor Pedro Inácio da Silva. Estamos aqui para convidar o doutor Pedro Inácio. Estamos aguardando a sua visualização. Agradecemos aí a todos a participação, o convite. Doutor Pedro Inácio, boa noite, amigo. Boa noite, doutor Alain. Estamos aguardando aqui a entrada do pessoal ainda, e é uma grata satisfação recebê-lo mais uma vez na Matra 19. Aguardando aí a entrada dos pessoal, aí, os alunos da faculdade, Raimundo Marinho, né, e os outros advogados, entrando também os colegas entrando aqui, e aguardando um pouco a chegada de todos para a gente conversar sobre esse tema responsabilidade subsidiária. Então, Pedro, eu acho que nós vamos começar, né? O pessoal vai chegando e vai... Podemos sim, porque podemos começar sim. Certo, agradecemos ao advogado Júnior aí, chegando, os outros advogados. Vamos lá. Meus queridos, hoje, 15 de março de 2021, 20 horas e 4 minutos, vamos iniciar uma live da Matra 19, no projeto A Matra Convida. Não só convida as pessoas importantes, relevantes, mas convida a vida de viver. É um espaço, doutor Pedro Inácio, é um espaço eclético, onde discutimos vários temas, não só direito do trabalho, mas psicologia do trabalho, psicologia geral, acidente de trabalho, saúde, finanças. É um espaço multidisciplinar da Matra 19, idealizado pela diretoria desse biênio. Inclusive, falamos fora vários temas, até direito e literatura, que nós tivemos aqui, a obra de Graciliano Ramos estudada. Então, meus queridos seguidores, nós estamos aqui com o doutor Pedro Inácio, que é desembargador do Tribunal Regional do Trabalho. Ele é diretor da Escola Judicial da 19ª Região, foi diretor da JUD, né? Desembargador do Tribunal, tem 30 anos de serviço prestado esse ano. Nós agradecemos aí, já parabenizamos pelos 30 anos de magistratura, de Tribunal Regional do Trabalho. E também é um juiz bastante querido pelos seus pares, uma voz jurídica muito qualificada e serena, os votos também sempre bem conduzidos, justos, fundamentados, o que nos faz ter segurança da prestação de serviço para todos nós que estamos na Justiça do Trabalho e para aqueles que operam lá. Doutor Pedro Inácio, agora Vossa Excelência com a palavra para fazer as saudações iniciais. Muito bem. Boa noite, doutor Alain. Boa noite, colegas, magistrados e a todos que estão conosco nesta jornada da Matra. Minhas palavras iniciais são palavras de agradecimento ao doutor Alain e à Matra pelo convite para navegar, trocar ideias aqui sobre um tema prático, que desafia algumas reflexões, mas é um tema corriqueiro na Justiça do Trabalho. Então, doutor Alain, muito obrigado pelo convite e vamos lá. Vamos lá. Antes de iniciar, doutor Pedro Inácio, eu gostaria de fazer uma preliminar, pedir a licença até a diretoria da Matra para fazer uma homenagem ao seu amigo, meu amigo também, mais próximo de ti, o doutor Fábio Nova. Deixar registrado nesse espaço para sempre na internet a homenagem a esse grande advogado trabalhista que atuou na sua base em Salvador, e atuou em outros estados, mas principalmente em Salvador. Um homem muito bem relacionado, bem querido, justo, sensível às causas sociais. Ele faleceu no final do ano de 2019 e eu sempre o parabenizei pela atuação como pessoa, como advogado, um advogado trabalhista, um advogado em geral, né, doutor Pedro, que ele é salutar para a administração da justiça, porque ele é o primeiro juiz da causa, ele que vê, que analisa, que julga ali a causa.
um advogado trabalhista. Eu valorizo muito a classe, eu sei que Vossa Excelência também valoriza muito essa classe dos advogados trabalhistas. Então, o doutor Fábio Nova era um dos grandes e importantes advogados lá na região, e então, só para lembrar uma frase dele, um dia eu perguntei, doutor Fábio, qual é uma petição inicial, você faz com quantas páginas? Aí ele disse, olha, uma petição inicial para ser bem saboreada, bem lida pelos juízes, 7 páginas é o suficiente, 7 a 8 páginas. E um recurso ordinário para ser também bem saboreado, sentido, 12 a 13 páginas. E um recurso de revista nessa faixa também de 15 a 16 páginas. Então, era um homem que sabia fazer um trabalho sucinto, mas bem valoroso. Fico com a palavra para você fazer essa homenagem, doutor Pedro, ao seu grande amigo e também que foi meu amigo também de muito tempo. Justa homenagem que o doutor Alan faz ao doutor Fábio Nova, um dos grandes advogados trabalhistas da Bahia e do Brasil, um especialista, um estudioso, um que só vivia para a leitura. É verdade. Uma homenagem muito... realmente foi um grande amigo meu, contemporâneo de faculdade, estava à minha frente, há uns 2 anos, no curso, mas foi meu contemporâneo, amigo, colega de escritório no começo da minha carreira, e deixou muitas saudades lá na Bahia. Então, justa homenagem. Valeu. É isso mesmo. Fica nosso abraço aí, que o Criador possa cuidar bem dele. O falecimento foi, só para ratificar, final de 2020. Sim, desculpa, final de 2020. Final de 2020 foi, exatamente, desculpa. Então, começar nossa pergunta, nossas reflexões conjuntas sobre o nosso tema, que é a responsabilidade subsidiária, especialmente em direito do trabalho, processo de trabalho, direito do trabalho em geral. Doutor Pedro Inácio, a primeira pergunta vem no contexto. São várias perguntas dentro de um contexto. Então, Vossa Excelência, se quiser, pode desdobrar ou lembrar alguma coisa, se por acaso eu esquecer de algo. Então, a reforma trabalhista, ela trouxe profundas mudanças no direito do trabalho. Uma voz corrente, uma voz teórica, uma voz prática, diz o seguinte, olha, houve uma diminuição legal do nível de proteção do trabalhador. Alguns dizem até, umas vozes, o direito do trabalho morreu. Outros dizem, o direito do trabalho está na UTI, para lembrar uns tempos complexos que vivemos hoje com a Covid-19. Então veio o Supremo Tribunal e declara a respeito de uma terceirização. A decisão foi ampliação geral e restrita da terceirização no Brasil. Tudo agora está permitido. Isso nos leva ao tema, porque terceirização e responsabilidade subsidiária, elas estão imbricadas. Isso leva a um tema sobre a responsabilidade subsidiária dos tomadores de serviço em face dos prestadores que não cumprem essas obrigações trabalhistas. Eu quero saber de Vossa Excelência o seguinte, a responsabilidade subsidiária vai ser o grande tema do direito do trabalho nos próximos 5 anos, 10 anos. Eu digo isso porque nós vamos ter que, com essa reforma trabalhista, reestruturar, então estamos já reestruturando a base principiológica que foi criada há anos e anos. Isso para dizer, novamente, para dizer assim, olha, o direito do trabalho vai reviver, vai ressurgir, vai ressuscitar, ou pelo menos tirar o pessimismo sobre os rumos do direito do trabalho. O que Vossa Excelência considera sobre este contexto? Muito bem. Muitas perguntas numa só. Em uma só. Eu não considero que o direito do trabalho o direito do trabalho tem desafios pela frente. Agora, para responder, já que a questão da terceirização é abordada nessa pergunta, então é preciso contextualizar a responsabilidade subsidiária. A responsabilidade subsidiária é interessante, de partida, deixar claro que a responsabilidade subsidiária é uma contrapartida pela precarização decorrente
da terceirização do trabalho. Compreendo. Então, é preciso, primeiro, uma palavra sobre a terceirização para compreender a responsabilidade subsidiária. Então, eu vou contextualizar um pouco aqui a terceirização. O que é a terceirização? Terceirização é uma técnica empresarial que consiste em transferir parte da atividade de uma empresa para uma outra empresa, uma empresa terceirizada. Em linhas gerais, seria isso. Certo. A terceirização, na verdade, ela visa cortar custos, reduzir direitos e maximizar lucros. Como é que surge a terceirização? A terceirização é uma construção recente. Ela aparece com o modo de produção toyotista nos anos 70, a partir da crise capitalista daqueles anos. O toyotismo avança no ocaso do modo de produção fordista. E o que era o toyotismo em linhas gerais? O toyotismo, pensado no Japão, ele visava enxugar as grandes estruturas industriais do fordismo, ou seja, enxugar a empresa. E fundava-se, particularmente, na flexibilização empresarial. Flexibilização no modo de contratar, flexibilização na gestão de trabalhadores, mas também flexibilização na produção, que era chamada de, ou foi chamada de produção difusa. Vale dizer, significava a adoção ampliada da terceirização e das redes de subcontratação. Com isso, as empresas cortariam custos, reduziriam direitos e ampliavam a taxa de lucro. O grande pensador inglês David Harvey, num livro que figura entre os 20 mais consultados em todo o mundo nas ciências sociais. Como é o nome dele? David Harvey? David Harvey. A condição pós-moderna, ele chamou esse período de acumulação flexível. Acumulação flexível. Acumulação flexível. As empresas agora, elas estão mais flexíveis para contratar ou para distribuir parte da sua produção para outras empresas. No começo eram empresas periféricas. A terceirização, portanto, no Brasil, logo de cara, e no mundo do trabalho, encontrou forte resistência, porque ela defendia a precarização do trabalho. E tem na terceirização uma de suas faces. Mas, aos poucos, foi sendo defendida por intelectuais do direito, da sociologia, da economia, da administração, e pautada em grande defesa midiática. E, aos poucos, foi capturando ideologicamente importantes setores do direito do trabalho. Certo. Então, com isso, se instaurou definitivamente a terceirização. Nessa perspectiva, portanto, é mais barato pagar uma empresa terceirizada para gerir pessoal com menores salários, porque, como veremos, a Lei 6.019, ela não autoriza a equiparação de salários entre o terceirizado, salvo o trabalho temporário, o artigo 12 da lei. Mas no artigo 4º, ela estabelece que as empresas poderão pagar os mesmos salários. Poderão. É o poderão. Poderão. Então, esses trabalhadores estão, além de receber menos, eles estão ao desamparo dos sindicatos importantes, que são os sindicatos da atividade principal da empresa. Figuram, sem sombra de dúvidas, a maioria deles, dos terceirizados, entre os trabalhadores chamados hipervulneráveis, os mais fragilizados. Então, estava instituída a intermediação de mão de obra no Brasil, mascarando a relação de emprego. Porque, na verdade, a terceirização é uma empresa que se interpõe entre o empregador e o empregado. E isso já havia sido percebido por Marx no século XIX. Já vem de longa data. Já vem de longa data. Exatamente. Como é a história, rapidamente, da terceirização no Brasil? Primeiro, a primeira lei que abriu as portas foi a Lei 6.019, que cuidou do trabalho temporário. Mas essa lei não causou muito impacto, porque ela justificava, na
possibilidade de uma empresa que precisava temporariamente de um trabalhador, de trabalhadores, que estavam de férias, que estavam num curso, substituí-los. E a lei estabelecia um prazo curto para esse trabalhador temporário. Houve muita resistência logo no começo da terceirização, e em 1986 o TST editou a súmula 256, que dispunha que, salvo os casos de trabalho temporário previstos na legislação e os casos de trabalho de vigilância, a intermediação de mão de obra é ilegal e o vínculo se forma diretamente com o tomador de serviço. Então, essa era a jurisprudência placitada no TST. Porém, em nos anos 90, no começo dos anos 90, há uma ascensão do neoliberalismo no Brasil muito forte, e houve pressões de toda a ordem. Acabou que o TST pensou em modular ou temperar essa súmula 256, porque havia denúncias de que só no Banco do Brasil tinha 13 mil terceirizados irregulares. O TST, depois de muitas conversas, resolveu cancelar a súmula 256 e editou a súmula 331 em... Essa súmula 331, doutor Pedro, é a base, não é? É a base da terceirização. A súmula 331, ela manteve a ilegalidade da intermediação de mão de obra no inciso 1. Mas no inciso 2 ela disse: não forma vínculo com a administração pública a terceirização irregular, porque os trabalhadores do setor público estão submetidos à regra do artigo 37.2 da Constituição Federal, concurso público. Certo. E no inciso 3, o tribunal consagrou o chamado atividade fim, estabelecendo que também não formaria vínculo quando a terceirização se desse na atividade meio da empresa, desde que não houvesse subordinação e fiscalização direta do empregador. Mas essa questão da atividade meio era um critério subjetivo e de interpretação. Atividade meio, atividade fim. Isso foi criado pela súmula. No inciso 4º dessa súmula é que se introduz na jurisprudência sumulada do TST a responsabilidade subsidiária, que é o nosso tema. Disse o TST que, no caso de inadimplemento das obrigações trabalhistas, o tomador do serviço, mesmo que fosse a administração pública, responderia pelas verbas trabalhistas devidas. Então, a súmula 331 chancela a terceirização, mas, em contrapartida, estabelece a figura da responsabilidade subsidiária. Certo. E o que é a responsabilidade subsidiária? Origem e evolução. Vossa Excelência está falando da origem e evolução dela. Pois é. A responsabilidade, a dívida ou o débito, tem natureza personalíssima. Quem paga é o devedor. Esta é a regra do direito civil. O patrimônio do devedor responde pelas dívidas por ele contraídas. É a chamada responsabilidade originária. Mas, ao lado da responsabilidade originária, há também a responsabilidade derivada, que implica na sujeição do patrimônio de alguém para pagar uma dívida de terceiro. Tá certo. Em gerais, é isso. E esta responsabilidade derivada decorre da lei, do contrato ou da sentença. Elas são a responsabilidade solidária e a subsidiária. O exemplo mais vivo da responsabilidade subsidiária é a responsabilidade trabalhista consagrada na súmula 331. Uma coisa interessante, doutor Alan, sobre a responsabilidade subsidiária é que o Código Civil não dispõe, salvo no artigo 1091, parágrafo 1º, que trata da responsabilidade subsidiária das sociedades em comandita. Ou seja, há ali uma disciplina oblíqua da responsabilidade subsidiária no direito privado. Mas no direito do trabalho, hoje, nós temos uma legislação que disciplina essa matéria, que é a Lei 6.019. Então, feita
essa Esse contextualização contexto que é a responsabilidade. Então, de origem e evolução dela, né? também. Então, vamos ver como é que está hoje no Brasil a responsabilidade subsidiária. Então, Principalmente depois da reforma trabalhista. Se exatamente, a questão é essa, doutor Pedro. Esse exatamente. tema, responsabilidade subsidiária, vai ser o grande tema de que daqui a 5 anos, 10, 15 anos a justiça do trabalho pela frente. Vai mudar a É, base psicológica do direito do penso trabalho? que talvez não, mas ela impacta muito. Veja só, até 2017, esta matéria estava disciplinada pela súmula 331. Houve Certo. um PL número 2, de 2001, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que tentava disciplinar a terceirização no Brasil. Em 2003, já no governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele retirou o projeto do Congresso. Certo. Certo. O governo Temer foi quem restaurou esse projeto e ele resultou na Lei 13.429, de 2017, que alterou a Lei 6.019, de 74, e criou um microsistema da terceirização no Brasil. Essa lei, a Lei 6.019, de 74, com as alterações da Lei 13.429, de 2017, que disciplina hoje a terceirização. Ela acrescentou, ao lado do trabalho temporário, a terceirização de serviços no Brasil. O que tem de mais grave? Tem diversas questões importantes que nós vamos tratar mais adiante, nos casos concretos. Certo. Mas ela estabeleceu a possibilidade da terceirização na atividade fim da empresa, porque o que o TST dizia na súmula só é permitido até a atividade meio. A lei altera isso. Mas como se não bastasse a Lei 13.429, a reforma trabalhista, mais adiante, que é a Lei 13.467 de 2017, ela novamente incide no mesmo artigo 4º, letra A, da Lei 6.019, e vai dizer que a terceirização ela está autorizada em todas as atividades empresariais e acrescenta um truísmo, inclusive na atividade fim. Ou seja, não precisava. Aqui ela era como se ela dissesse cocada de coco. Então, em todas as atividades, inclusive na atividade fim. E estende essa possibilidade ao serviço público. Então, voltamos agora à sua questão. O Supremo Tribunal Federal enfrentou duas ADIs. A 5695, do Partido Rede, e a 5695, da Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos, e outras instituições aderiram, e eles alegavam que a Lei 13.429, porque é antes da reforma, era inconstitucional ao estender a terceirização ampla, porque ela violava o princípio da proteção, ela violava os artigos primeiro da Constituição, que protege, diz que a nação brasileira é uma nação voltada para a defesa dos direitos humanos dos trabalhadores. Violava o artigo 37.2, que estabelece o concurso público, não poderia haver terceirização plena na atividade da administração pública, violava o artigo 7º e por aí vai. O Supremo enfrentou essas ações e declarou constitucional a Lei 13.429 por 7-4. Os 4 ministros que votaram pela inconstitucionalidade foram a ministra Rosa Weber, o ministro Lewandowski, Fachin e o ministro Marco Aurélio. Então, estamos nesse estado de coisas. E nós que somos juízes temos a obrigação de fazer valer a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no contexto do sistema constitucional e democrático brasileiro. Então, é meu dever fazer valer isso. Agora, no plano acadêmico, na minha percepção, muita gente vai escrever dissertações, teses, artigos acadêmicos para dizer ou para examinar essa decisão do Supremo. Na minha percepção acadêmica, entendo que a lei é inconstitucional. A lei é inconstitucional. Ela viola, na minha percepção, ela vulnera o artigo 1º
inciso 3 da Constituição Federal, que trata da dignidade da pessoa humana do trabalhador. No artigo 4º, que diz que o Brasil é uma sociedade que visa os valores sociais do trabalho, a proteção dos valores sociais do trabalho. No artigo 3º, quando diz que o Brasil tem como objetivo construir uma sociedade justa e solidária e visa também erradicar a pobreza. Além do artigo 37.2, que estabelece a obrigação do concurso público. E o artigo 7º da Constituição, que encerra o princípio da proteção. Vale dizer, o artigo 7º encerra uma promessa civilizatória de assegurar, diz o artigo, assegurar a progressão, a progressiva melhoria da condição social dos trabalhadores. E, por outro lado, o princípio do não retrocesso social, que esta lei acaba afetando. Então, na minha percepção, com toda a vinha aí do Supremo Tribunal Federal, vou aplicar, porque a decisão é vinculante, mas no plano teórico eu entendo que a norma é inconstitucional. Então, doutor Alan, são essas estava aí no contexto, Vossa Excelência está falando da origem e evolução da terceirização e como o Supremo chegou a declarar a constitucionalidade da terceirização legal, total e irrestrita de toda atividade, fim e meio. Exatamente. Então, muito bem, doutor. Se eu, antes para fechar aqui a resposta, que sua resposta era muito longa, o direito do trabalho acabou? Não acabou, mas tem grandes desafios pela frente. Cabe aos juízes do trabalho, na minha percepção, interpretar esta norma, a Lei 6.019/74, que é esse microsistema, né? Interpretar com a Constituição Federal. Interpretar fazendo uma leitura que é urgente, necessária, uma leitura epistêmica do direito do trabalho. Vale dizer, olhando para as suas fontes, seus fundamentos, seus princípios, a sua origem, porque a origem do trabalho nós não podemos deixar de perceber que o direito do trabalho foi construído para compensar a inferioridade ou a debilidade contratual originária do trabalhador no plano individual. Paradigma que, com o passar dos anos, não se alterou. O direito do trabalho ainda visa esse equilíbrio, como diz Galart Folk, como disse em 1936, diga-se de passagem. Então, nós, juízes do trabalho, não podemos naturalizar a violação de direitos e garantias fundamentais e nem sermos homologadores de interesses econômicos que estiverem à margem contra a Constituição Federal. Vejo com alguma preocupação, assim como o Márcio Toluviana, que tem ocorrido em algumas interpretações com o maior dos princípios trabalhistas, o da proteção, em que o intérprete muitas vezes tem argumentado que para proteger o empregado, protege primeiro a empresa. Ou seja, é uma interpretação ao contrário, desprotegendo quem é o destinatário do princípio. É uma inversão que golpeia a espinha dorsal do direito do trabalho. Mas isto, aos poucos, vem moldando, na minha percepção, a opinião de muitos no meio jurídico trabalhista. Então, é nossa tarefa resistir juridicamente com fundamentos e com estudo. É isso. Constituição. Doutor Pedro, excelente resposta, assim, uma reflexão. Ele fez uma abordagem da origem e evolução do direito do trabalho. Nossa pergunta foi bem respondida no sentido do seguinte: o direito do trabalho não morreu. Ele tem desafios, em resumo, desafios, e que nós temos que insistir nos princípios, temos que insistir nos princípios que são a base do direito do trabalho. Não esquecer deles quando for tratar esse assunto. Exatamente. Agora a pergunta, doutor Pedro, é o seguinte: esse tema, responsabilidade, será um tema chave dos próximos 5 anos do seu trabalho? 5, 10 anos? Ou você tem esse exercício de futurologia, assim? Eu não creio. Eu acho que o tema-chave será os juízes enfrentar para saber se a terceirização, porque a súmula diz que a terceirização é possível. Mas ainda normal. É a terceirização. Mas ainda é vedado, veja bem, a merchandagem ainda é vedado. A súmula. Então, nós vamos trabalhar com a Lei 6.019, porque se escapar dali, o reconhecimento tem que ser
direto com o tomador de serviço. Mas vai desafiar, eu concordo com você, que vai ser um dos temas que vão abarrotar a justiça do trabalho nesses próximos anos. Vamos lá, então. Agradecendo a presença da Matra 12, vários advogados, vários colegas, os estudantes. Um abraço para o Júlio, Jonathan, Nilton Beltrão, muito obrigado pela presença. Nia Magalhães também, muito obrigado, Gabriela. E vamos seguir aqui com o nosso tema, terceirização. Agora vamos entrar no núcleo, doutor, no núcleo dela, que é a questão da conduta culposa ou culpa. Vamos lá, é um tema que é o núcleo da responsabilidade subsidiária, como a empresa vai responder subsidiariamente pelos encargos trabalhistas. Essa conduta, em primeiro lugar, doutor Pedro, há uma diferença, né, da responsabilidade subsidiária para o poder público e para as empresas privadas. Essa é uma questão que a gente vai ter que abordar aqui. Gostaria que você falasse depois dessa diferença. Mas a questão da conduta, vamos lá. É a famosa culpa. Culpa que nós chamamos aqui, uma expressão latina, in eligendo e culpa in vigilando. Ou seja, a culpa por escolher uma empresa que descumpriu os direitos trabalhistas e uma empresa que não fiscalizou estes direitos trabalhistas e permitiu que houvesse um descumprimento. Não muito raro acontece que as empresas venham à Justiça do Trabalho e dizem, olha, mas eu tirei xerox, eu guardei documentos, estava tudo certinho, e de repente eles descobrem que a empresa prestadora de serviços não está cumprindo todas as obrigações. A tomadora descobre, a empresa tomadora de serviço descobre que é a empresa. Então, o que o amigo considera sobre esses requisitos da culpa da escolha e a culpa da fiscalização, né? Para a caracterização desse descumprimento? Ou seja, basta o descumprimento, basta descumprir que a empresa tomadora já se responsabiliza, ou necessariamente, se ela fiscalizou de algum modo, ela também vai assumir a responsabilidade subsidiária? É uma boa pergunta. É uma boa pergunta, doutor. Nossa internet está falando. Mais uma vez, eu quero abordar, mais uma vez, quero realçar que a responsabilidade subsidiária é uma contrapartida e reação ao aprofundamento da terceirização. Então, o fundamento geral, na teoria geral, assim, da responsabilidade subsidiária é a culpa ineligendo e vigilando. A fonte, a decisão. Mas para nós, tanto na súmula quanto na lei, ao trabalhador não cabe essa discussão. A responsabilidade é objetiva. O artigo 5º-A e o parágrafo 5º e o artigo 10º, parágrafo 7 da Lei 6.019/74, o artigo 5º é que trata da terceirização de serviços, etc. E o artigo 10º, parágrafo 7, trata do trabalho temporário. Nesses dois dispositivos, eles incorporaram a responsabilidade. E incorporaram como está no inciso 6 da súmula 331. A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral. Então, e é um voto do ministro José Freire Pimenta, do TST, muito bom, que ele esclarece essa responsabilidade na perspectiva do trabalhador, ela prescinde de culpa, de fraude, de fiscalização ou outras causas. Ocorreu a inadimplência, a empresa responde, teoria do risco, ela terceirizou o serviço, assumiu o risco. E não reconhecer isso seria uma iniquidade. Porque, veja só, punir-se-ia 3 vezes, no caso da terceirização, o trabalhador. Primeiro, ele já está precarizado. Ele já está numa situação precária. Segundo, na maioria dos casos, sequer recebeu as parcelas rescisórias. Certo. E nós,
o judiciário ainda iria excluir a responsabilidade da empresa que, visando cortar custos e ampliar os lucros, contratou a terceirização. Então, a responsabilidade é objetiva. Duas coisas que Vossa Excelência falou aí merecem uma atenção. Primeiro, a OJ 191, que trata da responsabilidade subsidiária do dono da obra. Essa matéria também está resolvida na jurisprudência do TST, porque a orientação jurisprudencial é no sentido de que o dono da obra não responde subsidiariamente, mesmo que seja uma empresa ou pessoa física. Salvo, diz lá a OJ 191, se o dono da obra for empresa construtora ou incorporadora. Aí aplica-se 455 da CLT, mais ou menos, é isso. O dono da obra, nessa percepção, ele não se envolve na atividade. Eu gostaria muito que tivesse havido uma modulação melhor, como fez uma proposta do juiz Ludwig, da Bahia, naquela reunião da ANAMATA. Ele propôs que o dono da obra, só quando fosse para uso, né, ou pessoa física que constrói ali um prédio, ou reforma, que nesses casos o dono da obra não respondesse. Mas que as empresas, quando erguesse seus prédios, um supermercado grande que ergue um prédio, ele respondesse. Mas não é essa a percepção, e o TST, no julgamento do IRR, no tema repetitivo número 6, ele resolveu a questão e disse que aplica-se, inclusive, para as empresas. Pessoas jurídicas não respondem porque nessa linha de que não se envolve na atividade. Então, no que toca ao dono da obra, me parece que só ali no inciso, na tese 4, é que estabeleceu uma exceção a dizer que, se houver idoneidade econômica da pessoa contratada, pode-se aplicar o artigo 455 da CLT, e ainda assim, essa decisão vale a partir de maio de 2017. O outro tema que é relevante, que Vossa Excelência apontou, é a questão da administração pública. Administração pública, porque a administração pública, doutor Pedro, ela só paga se você, né, o senhor administrou 3 gestões no Tribunal Regional do Trabalho, às vezes só paga depois que a empresa apresenta toda a documentação, não é? Então, em tese, aspas, ela está fiscalizando. Então, seria do empregado o ônus de provar que ela errou. A administração pública errou. Não, data vênia não. Quando o Supremo Tribunal, essa é uma questão importantíssima, e na minha percepção eu vou chegar lá. Primeiro, quem é que detém a documentação do contrato de terceirização? A administração pública e a empresa. E a tomadora de serviços. E a tomadora. Pronto. Quando o Supremo Tribunal Federal declarou que era constitucional a disposição da Lei 7.455, que estabelece que a administração não responde. Exatamente. Quando o Supremo disse isso, mas ele fez a exceção, salvo se provar que... Salvo se provar que culpa em vigilando ou em eligendo. Culpa em eligendo na administração pública é mais difícil porque é por licitação. Então, a culpa é em vigilando. Quando o Supremo julgou isso, teve embaixo de declaração e o ministro Luiz Fux ficou vencido isoladamente. Ele defendeu que o ônus da prova da culpa em vigilando era do empregado. O Supremo não enfrentou, foi vencido. Os outros ministros disseram, olha, isso não é o tema para o Supremo. Essa questão da culpa em vigilando ficará a cargo das instâncias ordinárias. Vale dizer, juízes de primeiro grau e dos tribunais, que é quem examina a prova. Pois bem, mas mesmo assim, depois da decisão do STF, houve variação na jurisprudência, e mesmo no TST,
alguns ministros passaram a entender que o ônus da prova era do trabalhador. Ora, mas como um trabalhador poderia provar que a empresa atuou ou não atuou, culpa em vigilando? É verdade. Primeiro, a própria Lei 7.455 estabelece que a empresa tem que fiscalizar. E o TCU dispõe de mecanismos e exigências que, para cada contrato, a administração pública tem que ter um fiscal. É verdade. Então, quando a União diz, olha, eu não atuei em culpa vigilando, isso é um fato impeditivo. Se é fato impeditivo, o ônus da prova é da União. Ela que tem que apresentar o contrato, apresentar o fiscal e demonstrar que o fiscal aplicou. Vamos dizer que a empresa tenha deixado de recolher FGTS, INSS ou não pagou horas extras. Então, ela apresenta a advertência que o fiscal deu à empresa, a multa que aplicou, porque os contratos têm previsão de multa, ou até mesmo a suspensão. Se ela apresentar isso, ok. Porque não pode um trabalhador que não dispõe dessa documentação fazer essa prova. É o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, previsto no artigo 818, parágrafo 1º da CLT. Vale dizer, quem tem maiores condições de produzir a prova, que o faça. Passar essa prova para o trabalhador seria admitir a existência da prova diabólica. Vale dizer, ou seja, impõe um ônus probatório difícil de ser superado. Um trabalhador jamais poderia provar que a União não está cumprindo. E quando a ministra Carmen Lúcia votou no STF, naquele processo em que o ministro Fux foi vencido, ela era presidente do TSE. E ela disse, no TSE tem 200 contratos. 200? 200 contratos de terceirização e tal. É uma instituição muito grande, né? Então, ela disse, a fiscalização é a obrigação da instituição. Não pode, isso foi argumentando, ela disse, não pode um trabalhador fazer-nos da prova de que a União fiscalizou ou não fiscalizou. Penso ao voto do ministro Cláudio Brandão. O ano passado, esse voto é do ano passado, o ministro Cláudio Brandão, ele volta atrás na sua posição. Na SDI, portanto, é uma decisão mais ampla, na SDI, e ele faz um histórico desde a decisão do Supremo para, ao final, a SDI votar que o ônus da prova é da administração pública, que eu também concordo. Você concorda com isso? Então, em resumo, doutor Pedro, o que a gente está refletindo, em primeiro lugar, eu agradeço a presença da Alda, aí chegou a Alda, a doutora Carolina, mais cedo. Agradeço muito a presença dos advogados também. Então, em resumo, culpa em elegendo e culpa em vigilando é o núcleo da responsabilidade subsidiária. Para as empresas privadas, basta constatar o inadimplemento. Basta. Não pagou, é responsável. Para a empresa pública, existe essa discussão da prova. Para Vossa Excelência, a prova ainda não é do empregado, seria da tomadora e da administração. Não é isso? Para Vossa Excelência é isso. Eu sei que é da dificuldade porque geralmente vem, olha, nós fiscalizamos, não há responsabilidade subsidiária. O empregado fica sem como comprovar isso. Então, imagine, doutor Alan, se me permite, uma pessoa precarizada. Provar que houve, não houve uma fiscalização eficaz. Que não sabe nada de contrato, como é que vai conseguir esse contrato de fiscalização? Seria a chamada prova diabólica. Agora, é importante dizer, para a fundamentação no meu gabinete, por exemplo, é de que não basta estar na súmula 331, e o STF também disse isso, que a responsabilidade da administração pública não decorre de presunção, não é automático. Ou seja, não pagou, presume-se que não fiscalizou. Não. Não é assim. É necessário fundamentar. Dizer que cabia a União, pelo menos na minha linha de fundamentação, tem sido assim. Que cabia, por força da própria Lei 7.455, que a União fiscalizasse o contrato, aplicasse as sanções e trouxesse aos autos a prova de que aplicou suspensão,
advertência. E aí sim, se fizer isso, tudo bem. Agora, veja só, a própria súmula 331, inciso 5, ao final, ela É diz: verdade. a aludida responsabilidade não decorre de mero inadimplemento das Certo. obrigações assumidas pela terceirizada. Porque Certo. isso ficou consignado também na decisão do O Supremo Tribunal Supremo Federal. Tá? Tribunal Federal. E o juiz diga que cabia à União, pelo menos para quem entende como eu, que o ônus da prova é da União. E Entendi. a União não juntou aos autos o contrato de a fiscalização, né? Que tem que ter um fiscal do Multas e tudo que aplicou, né? tal, e que Eu estava sei. acompanhando, fiscalizando. Excelente reflexão, doutor Pedro. Nós estamos discutindo nessa live responsabilidade subsidiária no direito do trabalho. E mais uma dúvida, doutor Pedro, que é corriqueira entre nós, operadores do direito, práticos e teóricos, né, a respeito da distância entre a prestadora e a tomadora de serviços. Uma tomadora aqui de serviços de Alagoas contrata uma prestadora que fica no sul do país, São Paulo, até no estrangeiro, já vi. E não há assim uma fiscalização imediata, né? Exceto por através da internet, alguma coisa assim precária. Mas o caso é este: o empregado sofre dano moral, ou um dano sexual, ou assédio sexual, moral, por um superior da empresa tomadora de serviços. Ou então a pessoa sofreu um acidente de trabalho, que é uma coisa também gravíssima em certos casos. Alguns, alguns dizem, olha, é um direito personalíssimo, e que a prestadora de serviços não teria responsabilidade pelo fato, mas sim apenas a tomadora, aquela que tomou os serviços dele aqui. O que o senhor acha dessa questão? Como compreendê-la do ponto de vista prático e teórico? Como resolver essa situação? Na ação trabalhista, o empregador, o advogado vai colocar as duas, tem que colocar necessariamente as duas, ou pode colocar somente a tomadora? De quem é essa responsabilidade nesse Bom, caso? vou começar pela parte processual. Distante. A parte processual. A parte, o autor da ação tem que indicar de logo o tomador do serviço, ou seja, quem é o responsável principal e quem é o responsável subsidiário. Porque, inclusive, está na súmula Certo, certo, certo. 31, né? Deve ser de logo, Indicado. exatamente, deve ser de logo indicado, porque ela fala, desde que conste do título judicial. Então, é preciso que se indique de logo. Há autores que entendem, inclusive, que se você abriu mão de indicar o responsável subsidiário, é problema seu. Se você não indicou, não cabe mais fazê-lo. Mas o empregado pode indicar apenas a tomadora e não aquela que Não contratou? pode, do meu ponto de vista, não. Porque Certo. ele tem que exercer a execução, tem que primeiro incidir nos bens, né? Nos bens da empresa principal. É claro que se a empresa Prestadora. principal está em recuperação judicial, a jurisprudência nossa é tranquila, no sentido de que, porque quem está em responsabilidade, quem está em recuperação judicial, não pode pagar direto, porque ela tem que. A gestão da recuperação está no juízo, na justiça comum. Então, se a empresa está em recuperação judicial, você pode logo, não precisa benefício de ordem, você entra logo com a empresa principal. Mas, Certo. como regra, você deve primeiro buscar os bens do devedor principal. E, em Mesmo seguida, nesse você caso que o fato foi do superior hierárquico da tomadora de serviço, mesmo chega lá. nesse Então, caso. processualmente deve sim indicar as duas empresas, ou três, porque pode haver quarteirização, inclusive, né? Pode. Que a empresa terceirizada pode contratar outra para gerir o contrato. Então, já admite a quarteirização expressamente na lei. Então, a resposta, doutor Alain, sobre a responsabilidade, penso também que tanto a súmula quanto a lei respondem. A empresa pode terceirizar, e a lei fala disso, tanto para que a prestação de serviço ocorra nas suas instalações,
ou fora dela. Externalizou. A terceirização Verdade. pode ser de um modo ou de outro. Não importa. A terceirização é uma só. E a lei, no artigo 5º-A, parágrafo 2º, os serviços contratados poderão ser executados nas instalações físicas da empresa contratante ou em outro local de comum acordo com as partes. No parágrafo 3º, responde, talvez, a sua indagação. A responsabilidade da contratante garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores quando o trabalho for realizado em suas dependências ou em local previamente convencionado. Onde for realizado o trabalho, a obrigação é da contratante. Da contratante, de no caso da tomadora. tomadora. E no parágrafo 5º, ela diz, a empresa contratante, ela chama de contratante aqui sempre a tomadora de serviço. A empresa contratante é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviços e o recolhimento das contribuições. Há um acordo anterior a essa alteração legislativa do ministro José Roberto Freire Pimenta, do TST, em que ele diz a responsabilidade alcança as parcelas de natureza punitiva. Multa do 477, multa do 477, porque alguns advogados alegam que isso é personalíssimo. Exatamente. Não é nada de personalíssimo. Tanto a súmula quanto a lei estabelece que todas as obrigações pertinentes ao contrato de trabalho. Então, um trabalhador, vamos considerar aqui um exemplo bem claro, essas trabalhadoras, as trabalhadoras terceirizadas, são mais vulneráveis ao assédio moral. A internet está falando um pouco. Essas trabalhadoras são mais vulneráveis, terceirizadas. Então, certo. Se alguém cometeu assédio moral ou sexual, seja no ambiente da empresa, ou se o trabalho foi externalizado, a empresa responde, porque era dever dela, culpa em elegendo, de escolher uma empresa idônea que respeitasse seus trabalhadores. Então, responde. Entendi. Não há como. Ela responde. Penso, há às vezes a gente vê alguma decisão falando que se não for, por exemplo, a empresa trabalha em determinada instalação, né, na sede da empresa, está terceirizado lá, e vai fazer uma visita à sede da empresa terceirizada, onde ela não presta serviço. E lá ela é molestada ou alguma coisa, que nesse caso não haveria a responsabilidade. É uma matéria muito controversa, porque se ela está trabalhando, é no momento do trabalho dela, qualquer lesão, dano, responde sim à empresa que está tomando o serviço. Mas diretamente, né? Diretamente. O dano moral. Vamos dizer que a empresa terceirizou e o trabalhador não vai prestar o serviço no ambiente da empresa. Vai prestar em outro local, que a própria empresa designou. Se lá ocorrer dano moral, responde do mesmo jeito, porque é a lei que estabelece. Entendi. Seja executada nas instalações físicas ou em outro local. Veja no caso da doença ocupacional. A doença ocupacional, parágrafo 3º da lei. Se a doença ocupacional ocorre nas dependências da empresa principal, que sim, a tomadora, ela responde subsidiariamente pelo dano moral decorrente da doença ocupacional. E se esse trabalho é prestado fora de suas dependências, mas em local previamente convencionado no contrato? Responde do mesmo jeito. É o que está na lei. Eu sei. O trabalho, o terceirizado, ela é bom, novamente, reter que ele seria um trabalhador empregado da empresa principal.
É Até verdade. a súmula 256, o vínculo seria reconhecido direto com o tomador. O fato não mudou nada. Mudou a lei e a jurisprudência. Mas o fato é que esse terceirizado, trabalhando nas dependências da empresa principal, tomador de serviço, ou trabalhando fora da sede da empresa, em local previamente, ele seria, em tese, um empregado direto dessa empresa. E a lei, no particular, andou bem a dizer que as questões de segurança, higiene e insalubridade é responsabilidade da tomadora do serviço, seja o serviço prestado nas suas dependências ou em local previamente convencionado no contrato. Parágrafo 3º do artigo 5º-A da Lei 6.019. Estamos falando aqui da responsabilidade subsidiária do Dr. Pedro Inácio da Silva, desembargador do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Agradecemos aí a presença entre o Rafael Pires, agradeço aí o Bernardino Júnior também, são pessoas queridas lá do interior do Pernambuco. Vamos lá, Pedro, vamos aí encaminhando aí já para o final, mas assim, o assunto está bem interessante, mas só para fechar a questão de uma questão assim muito delicada, empresa franqueada e empresa franqueadora. Sempre tem essas questões para a Justiça do Trabalho. Nós sabemos que é um contrato de franquia de prestação de decorrentes de terceirização. Né? Não se trata de terceirização, obviamente, é um contrato civil, né? Mas não atrai a responsabilidade subsidiária. Um contrato de franquia não atrai. Mas nós vemos na prática, assim, a vida é muito rica, e às vezes a lei, às vezes não, a maioria das vezes a lei não abrange todos os fatos da vida. Então, nesse caso, nós vemos assim, muito a empresa franqueadora, ela intervir muito na franqueada, seja para dirigir, para organizar, para fiscalizar, até para disciplinar mesmo, né? Fardar, o fardamento, né? Da atividade da empresa franqueada. Nesse caso, entre a relação da empresa franqueada e franqueadora, Vossa Excelência entende que pode haver responsabilidade subsidiária por estar, aspas, um aspecto aí, uma sinalização de fraude, eu não queria dizer fraude, mas irregularidade. Vossa Excelência acha que pode haver responsabilidade É entre a uma empresa pergunta, franqueada e franqueadora, sim, é uma nesse pergunta caso? muito boa essa. É uma matéria também que está bem definida na jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Tanto o contrato de franquia, mas também o contrato de facção, que é similar. O contrato de facção é aquele em que a empresa contrata uma outra, por exemplo, a Aérea contrata uma empresa para produzir peças, longe da sua... que difere também da terceirização, o contrato de facção. E o contrato de franquia que é regido pela Lei 8.955, de 94, ela estabeleceu que a franqueado e franqueador é uma relação civil e que o franqueado tem autonomia para gerir o negócio, inclusive Certo. assumindo os riscos e tal. É livre para administrar o seu negócio, remunerar seus empregados, pagar o salário que bem entender. Nessa toada ou nessa perspectiva é que o Tribunal Superior do Trabalho e os tribunais regionais, em grande medida, fixaram de que, nesses casos, não há responsabilidade subsidiária. Se o contrato de franquia ele se desenrola, vamos pegar uma franquia grande, né, uma franquia em que envolve recursos da ordem de 2 milhões, então, dificilmente a franqueadora vai estar interferindo na gestão desse negócio, que envolve grandes somas, etc. A jurisprudência do mesmo TST tem entendido que nos contratos de franquia ou nos contratos de facção, havendo desvirtuamento do contrato civil, ou seja, se a empresa franqueadora ela intervém na empresa, ela direciona. Então, esse contrato deixa de ser um contrato de franquia e passa a ser uma terceirização legal, e por isso responde subsidiariamente a empresa franqueadora. Por outro lado, Certo. se é bom notar que não configura ingerência a mera
intervenção, a fiscalização, para que o negócio siga as regras. Por exemplo, o layout que a empresa estabelece, o modo da placa, não é? A distribuição. Então, o ambiente, saber se a empresa segue, né, o tipo de negócio que é definido no contrato. Isso daí não é interferência. Agora, tem muitas franquias em que o franqueado acaba sendo um terceirizado. Com a retirada muito baixa, acaba sendo um vendedor qualificado da empresa É verdade. que terceiriza. Nesses casos, Nesse caso, e tal, aí sim há um desvio da lei de franquias e aí responde subsidiariamente. certo. Só O para... problema é provar isso, né, doutor Pedro? É difícil, Provar. mas é bom Provar. que há uma decisão da quarta turma do TST nesse sentido, que embora não induza a responsabilidade, mas se foi provado que o recorrente, na verdade, era empresa componente das atividades da empresa franqueadora, haveria aí responsabilidade solidária, porque era o mesmo grupo empresarial naquele caso, solidária. Observe-se que na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os casos lá de franquia referem a Código de Defesa do Consumidor. Franquia de escolas, de empresas, clínicas de estética, salões de beleza, enfim, são muitas as empresas terceirizadas. Na jurisprudência do STJ, o voto condutor é até do ministro Marco Belize. Eles entendem que lá responde, sim, solidariamente, porque é o franqueador que organiza a cadeia de franqueados. Na jurisprudência do STJ, a responsabilidade por qualquer dano causado numa clínica de estética ao consumidor responde o franqueado e o franqueador solidariamente. Então, tem diversas decisões de escolas, de clínicas de estética, nesse sentido. Então, é uma jurisprudência mais protetora do dano do consumidor do que a jurisprudência nossa. Uma excelente reflexão, doutor Pedro Inácio. Agora, partindo para uma última questão, já fechando aí, daqui a pouco a gente encerra. Agradeço a presença de Alaneide, os amigos aí de Pernambuco e da Bahia. Doutor Pedro, eu vou lembrar aqui uma pesquisa informal do doutor Josimar Santos, que foi nosso colega aqui, passou 25 anos conosco, 30 anos conosco, e hoje está aposentado. Ele disse que não entendia por que as pessoas gostam tanto de terceirização. Por quê? Segundo ele, é cara a terceirização, daí você corre o risco de pagar de novo. E ele deu um exemplo, porque o poder público, por exemplo, paga para 4 vigilantes, enquanto a tomadora só paga para um. Ou seja, aquele dinheiro de 4 paga um. E se a tomadora de serviços aliás, se a prestadora não paga os direitos trabalhistas, ainda o poder público vai assumir o pagamento. Isso acontece também, por exemplo, nos prédios. Né? Eu sei que os vigilantes, os porteiros, por exemplo, se a empresa não paga, o condomínio paga para 4 ou 3, vamos supor, para 3 pessoas, a prestadora paga para um. Se a prestadora ainda não cumpre os direitos trabalhistas, ainda corre o risco de pagar. Então, para ele não conseguia entender como as pessoas poderiam dizer que a terceirização é boa se o tomador pode pagar ainda, pagar mais, ele paga caro e ainda pode pagar, ter o risco de pagar na Justiça do Trabalho. Só para a gente fechar aqui o dia de hoje. O que, é que você acha dessa pesquisa informal do doutor Josimar? Acho que a percepção do nosso querido colega, doutor Josimar, a sua visão prática, empírica sobre essas questões, pode fazer assim algum sentido em relação, talvez, a pequenas empresas. Né? Então, e é muito difícil você ver terceirização, por exemplo, no lava-jato, num posto de gasolina, numa padaria, porque, de fato, encarece. Se você já vai pagar o salário mínimo, por que você precisa terceirizar?
Mas a terceirização, ela é resultado de administração empresarial científica. E a ciência da administração de pessoal, é bom que a gente recorde, que ela foi introduzida no ambiente fabril e no ambiente do trabalho por Frederick Taylor. Taylor, o Fordismo sempre é aliado à ideia de Taylor. Ford pegou as ideias de administração de Frederick Taylor. Então, a gente chama sempre de Taylorismo, Fordismo. Então, é uma análise científica. O toyotismo, ela levou isso ao extremo, mas resulta de grandes estudos e demonstra que para as empresas é muito favorável. O serviço público, que não é empresa, por que o serviço público terceiriza? O serviço público tem diferença, porque no serviço público, na medida que você contrata diretamente, isso impacta a folha de pagamento, que tem limitações pela lei de orçamento em 60%. Você não pode contratar servidores. Quando você terceiriza, a verba é verba de custeio e não verba de pessoal. Por isso que os entes públicos preferem terceirizar muitas atividades, seja na área de informática. Hoje também já está permitido. Doutor Alain, vou fazer aqui um parênteses para terminar. Veja o perigo da terceirização no serviço público, que foi declarado constitucional. E hoje, quando se discute no Congresso, muitos que querem facilitar a demissão de servidores públicos. De um lado, demite servidores públicos, do outro, terceiriza. Facilita terceirizar procuradores, funcionários de saúde. Ou seja, vamos voltar ao período anterior a 1988, em que as contratações vão depender de indicações políticas ou de nepotismo. É esse o perigo da terceirização desenfreada no serviço público. A terceirização é na atividade fim, vamos chamar assim, no serviço público. Então, entendo, com o doutor Josimar, que a terceirização para as grandes companhias, ela realmente é muito favorável. Né? Ela maximiza a taxa de lucro das empresas. E no serviço público é justificado em razão de questões orçamentárias, porque o orçamento desses entes públicos não comporta contratar o concurso público, essa pelo menos é a justificativa, mas é claro que passo a passo isso vai se alargando e a fraude vai se ampliando com a terceirização, com a privatização. É isso. Foi isso que o doutor Rafael Pires também ele perguntou e Vossa Excelência respondeu nessa pergunta. Doutor Pedro Inácio, a Matra 19 agradece muito a sua presença, a nome da diretoria, mais uma vez, a sua disposição em fazer esse espaço, a Matra convida. Agradecemos também os nossos seguidores que estão aí curtindo. Muito obrigado por todos. Deixo a palavra final com Vossa Excelência para encerrar com êxito essa live, que foi muito boa, muito reflexiva, um tema importante para os próximos 5 anos da Justiça do Trabalho, 10 anos para construir um futuro melhor para a civilização aí do mundo do trabalho. Então, deixo a palavra final com Vossa Excelência para encerrar essa live. Foi maravilhosa. Minha palavra final, doutor Alain, é de agradecimentos à Matra e à Vossa Excelência e a todos que nos acompanharam. E mais, para dizer que essas matérias que virão à Justiça do Trabalho. Volto a dizer que os juízes do trabalho é necessário fazer a leitura epistêmica do direito do trabalho diante da reforma trabalhista da Lei 3.467, na percepção de que da tendência do direito do trabalho como uma tendência infiere, ou seja, uma tendência de avanço, como está na Constituição Federal, e não de retrocesso. Penso que é preciso que os juízes compreendam a força normativa do princípio da proteção implícito na Constituição Federal. Com esses instrumentos, penso que nós teremos condições de resolver grandes questões, porque, afinal, como dizia Anatole France, é melhor bons juízes com péssimas leis, que eu considero essa lei 3.467 péssima. Então, é melhor bons juízes com péssimas leis
do que maus juízes com boas leis. Então, nós, juízes do trabalho, a justiça do trabalho é uma justiça composta de bons juízes e que saberão, por certo, enfrentar essa péssima lei 3.467. É isso. Muito obrigado. Obrigado, Topeiro. Obrigado a todos de coração. Um abraço. A próxima live, segunda-feira, 20 horas. Um abraço a todos aí. Felicidades. Obrigado aí por todos que compareceram. Danilo, todo mundo aí. Obrigado.